O Por Elas começa agora e no programa de hoje nós vamos falar de mulheres na ciência. Você vai conhecer projetos e iniciativas que dão mais protagonismo às nossas guerreiras e vai ver também que as cientistas ainda sofrem com o menor número de cargos de liderança nas universidades e também com o preconceito, especialmente na área de ciências exatas. Mas não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. Veja o projeto coordenado pela docente Larissa Caires, que produz e doa próteses feitas em uma impressora 3D. Conheça a jovem cientista da rede pública de ensino que inventou um plástico biodegradável com casca de laranja. Saiba mais sobre as iniciativas para incentivar mulheres na ciência no Instituto Federal de Brasília. Acompanhe o projeto Portas Abertas para estudantes da rede pública de ensino, uma maneira de aproximar jovens cientistas da universidade. Ciência e maternidade. Veja alguns dos conflitos e dilemas de docentes, estudantes e técnicas em educação. Confira a entrevista com a decana de Pesquisa e Inovação da UNB, professora Maria Emília Walter. A vida cotidiana das mulheres influencia no fato delas irem mais adiante na carreira acadêmica, tanto na parte administrativa quanto na parte da própria pesquisa em si. Isso é em todas as áreas. O Por Elas começa agora. A pesquisa científica no Brasil é marcada pelo protagonismo de mulheres em diferentes áreas. Você sabia que uma equipe liderada por uma cientista realizou o sequenciamento genético do coronavírus em tempo recorde, assim que o primeiro caso da doença foi confirmado no Brasil? A pesquisadora da Universidade de São Paulo, Esther Sabino, comandou o grupo. Com esse trabalho, a comunidade científica pôde entender melhor as mutações do vírus para o combate à pandemia. Foi uma mulher também que revolucionou o tratamento de doenças mentais. A psiquiatra Nise da Silveira ofereceu aos pacientes pincel, tinta e tela branca quando era comum o uso de eletrochoque e camisa de força. Assim, eles puderam se expressar por meio da arte e evoluir no tratamento. Veja agora a ciência que melhora a qualidade de vida, o trabalho coordenado pela professora Larissa Caires, que doa próteses feitas com o auxílio de uma impressora 3D. O trabalho em 3D deste laboratório, coordenado por uma professora, mostra que é possível fazer com que a ciência possa chegar mais perto das pessoas que mais precisam. Para isso, une os estudos acadêmicos de arquitetura e de design ao atendimento da população, com a montagem de próteses que são distribuídas de graça. O projeto das próteses em impressora 3D, a gente desenvolveu desde 2020, 2019, a gente já estava pesquisando, estudando. E qual que é o principal objetivo? É a gente desenvolver soluções para crianças ou adultos que tenham perdido membro superior ou parte dele. Então, a gente dar mais qualidade de vida para essas pessoas. A estudante Ana Carolina entende que o aspecto prático do projeto e a aproximação com a comunidade tornam mais gratificante participar da atividade. Essa é a motivação, né? Justamente o que traz a gente para fazer isso, né? Porque é muito mais real você estar desenvolvendo algo que vai ser utilizado, vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Do que modelos hipotéticos que vão estar servindo para questões pedagógicas mesmo, né? Então, ali você está aprendendo algo novo e já desenvolvendo para ser utilizado na prática. Então, tem uma diferença muito grande.
projeto existe desde 2020 nesta faculdade particular de Brasília. É necessário um estudo detalhado para imprimir as próteses com o auxílio de um computador e de uma impressora 3D. As próteses são mais leves que as existentes no mercado e não há impedimento para que elas sejam usadas na água. As próteses funcionam com um movimento de agarrar. Elas abrem ou fecham usando a flexão do punho ou do cotovelo. Podem variar de cor ou tema, tudo para facilitar a adaptação. Mas o laboratório não trabalha apenas com próteses para membros superiores. Há também estudos para outras necessidades, como esse dispositivo, que facilita a mobilidade de quem possui muito tremor nas mãos. A gente vai pesquisando necessidades do dia a dia das pessoas. Então, tem um Parkinson, tem um tremor, e a gente pode desenvolver uma solução que minimize aquela a sensação de incômodo que a pessoa tem, de visual, do tremor. Ai, o que é isso? Né? As pessoas perguntarem. Outras situações de um câncer, e como que a gente pode melhorar aquela. Então, a gente está sempre buscando. A gente vê situações voltadas para a saúde, que eu acho que impactam muito também a gente, comove mais, né? A gente quer buscar soluções. Então, eu não sou médica, não sou da área de saúde, mas eu consigo também trazer melhorias para as pessoas em situações mais frágeis. Por enquanto, a prioridade são as crianças, mas esta prótese que está sendo finalizada será entregue a um rapaz de 18 anos. Cada prótese sai, em média, por R$ 130. A professora estima que no mercado que utiliza material diferente, o valor pode chegar a R$ 20 mil. A gente tem um filamento PLA, é um plástico biodegradável, que ele passa pela máquina, ele derrete e ele se molda ao 3D que a gente desenvolveu no computador. Então, é um material muito mais acessível que a gente usa nos projetos de arquitetura também, nas impressões de maquetes, e a gente traz isso para essa questão das próteses. A gente imprime um custo barato, bem baixo, bem mais acessível do que próteses comerciais vendidas no mercado. A área tem uma forte presença masculina, porque envolve tecnologia da informação, programação e técnica 3D. Mas a professora e a estudante não se intimidam. Essa parte, assim, acho que alguns tabus a gente já vai quebrando, né? Então, assim, não é simples, mas a gente vai tendo essas paixões. Então, a gente gosta tanto da computação, da informática, das soluções, que quando a gente vê natural, eu não encontro barreiras para desenvolver as soluções. A mulher, ela tem um lado muito emotivo, mais sensível, então a gente percebe muito necessidades para trazer, para buscar soluções, entendeu? Eu não encontro dificuldades e barreiras, pelo contrário. A gente tem alunos, meninas, meninos, a gente tem bem equilibrado, entendeu? E professores, a maioria são mulheres, é interessante, mas no mercado em si, na arquitetura, tem mais homens, né? Ou tá meio a meio, vamos dizer. Mas não tem dificuldades, tem uma aceitação, uma visibilidade muito boa, as pessoas entendem, acreditam na proposta. Eu acho que a sensibilidade nossa faz uma diferençazinha, viu? Existe aquele estigma, né, que mulher não consegue trabalhar com áreas de ciência, que tem matemática, tem isso. Mas se você tiver interesse em estar aprendendo, né, tem curiosidade, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É até uma forma da gente estar quebrando esse estigma, mostrando que é possível sim, que basta você ter vontade de estar ali, fazendo a diferença, né? Até para mostrar que não depende de sexo o desenvolvimento da ciência, né? E de práticas que podem estar trazendo a diferença para a vida das pessoas. Para receber a prótese, é necessário entrar em contato com a coordenação do projeto. Manda um e-mail para a gente, para o iprotese@iesb.br.
Aí explica a situação, se quiser já mandar alguma foto para a gente entender, a gente faz essa primeira triagem para ver se encaixa na proposta nossa, que é para membros superiores apenas, etc. E aí a gente marca para conversar, explicar qual a funcionalidade, ver se atende às expectativas e depois a gente começa o processo de medições e de fabricação. Confira agora a jovem estudante da rede pública que já conquistou uma carreira internacional. Ela foi a Londres mostrar um plástico biodegradável criado a partir da casca da laranja. Kazuê Nishi também fala dos seus planos para o futuro como jovem cientista. A estudante Kazuê Nishi possui apenas 20 anos, mas tem uma carreira científica de pessoas com mais idade e experiência. Eu acabei de voltar do London International Youth Science Forum, que é o maior fórum científico juvenil do mundo, onde eu tive a oportunidade de estar com 250 participantes de 67 países. E lá eu consegui ir em várias palestras, entre elas do James Webb, o telescópio. Eu consegui participar de palestras sobre segurança, cybersecurity. Eu consegui ir para Oxford, visitei o Centro de Energia por Fusão da Inglaterra. Eu consegui ir para Cambridge também, visitei as universidades e várias outras coisas, que não só intercâmbio científico, mas cultural também. Foi em um laboratório semelhante a este, no Centro de Ensino Médio número 2 do Gama, que ela deu os primeiros passos como pesquisadora. Comecei a fazer iniciação científica no 9º ano do ensino fundamental, quando a minha professora de ciências me chamou para desenvolver uma pesquisa sobre o índice de massa corporal nos alunos de uma escola pública e qual era a relação com a alimentação dada pela escola. Aí eu vim para o ensino médio, tinha o clube de ciências, eu entrei, só que no primeiro ano eu não consegui desenvolver nada. Então no segundo ano eu comecei a pensar em alguma coisa que teria impacto. Foi bem difícil, porque quando a minha professora me chamou para fazer pesquisa, de fato, eu não sabia que isso era possível no ensino básico, porque sempre que eu penso num cientista, e eu acho que as pessoas também, sempre pensam em Einstein, que era um homem branco, com uma aparência meio estranha, que estava no mestrado e no doutorado, mas ninguém nunca pensa que a gente pode fazer ciência no ensino básico. E é possível. Então foi um choque de realidade muito grande. Uma criação alavancou a carreira científica da estudante. Eu pensei em fazer um plástico biodegradável utilizando a casca de laranja, porque o plástico é um problema como poluição e a casca da laranja, por incrível que pareça, também, porque geralmente a gente só consome a polpa, seja em suco, em natura, em geleia e nunca casca, o que acaba trazendo vários lixos por causa da casca da laranja. Então eu resolvi juntar essas duas ideias e trazer uma solução para esses dois problemas. Então eu comecei a desenvolver ele, demorou 8 meses até eu ter um material. Eu comecei a apresentar em feiras de ciências. Comecei nas locais, pela Febratec, e nela eu já ganhei uma credencial para representar o Brasil na Malásia com o meu projeto. E depois eu participei da maior feira de ciências da América Latina, que eu consegui o 3º lugar em engenharias, na maior feira de ciências do Brasil, onde eu consegui o 4º lugar em ciências agrárias. Na Feira da Malásia eu consegui o 2º lugar em ciências ambientais e várias outras feiras que eu consegui participar. A estudante é um exemplo de como a vocação para cientista pode vir muito cedo, desde que receba alguma forma de incentivo, mesmo que não haja a infraestrutura necessária. Foi bem difícil, porque como eu estudei numa escola pública, periférica, com mais de 2.000 alunos, no meu ano pelo menos, tinha mais de 2.000 alunos, não tinha verba o suficiente para construir um laboratório.
Então, quando eu precisei de um beck, aí não tinha, eu usei um pote de azeitona e eu acho que o que mais viralizou foi minha estufa, porque eu precisava de uma estufa, tanto para fazer as cascas de laranja secarem, como a membrana, e não tinha. Então eu utilizei uma caixa de microscópio quebrada e um vidro que estava lá por causa de um aquário que também estava quebrado. Eu juntei os dois e criei a minha estufa. Meus professores, eles me apoiaram muito. Se não fosse por eles, eu não tinha me inscrito em várias feiras de ciências, eu não tinha ganhado nenhum prêmio, e o apoio deles foi fundamental. Agora, Kazuê Nishi tem novos planos que incluem, é claro, mais estudos. Pretendo ir para a universidade nos Estados Unidos e eu quero me formar em física. Descobri que eu gosto muito de física de partículas porque ela explica os maiores mistérios do mundo. E sim, ser cientista é ser curioso, né? Então eu quero descobrir várias coisas ainda sobre o universo, como ele foi formado, esse tipo de coisa, que é o que a física de partículas responde. Para todas as meninas que querem desenvolver pesquisa no ensino fundamental, não desistam, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a vida é feita de riscos. Então, eu acho que vale a pena correr o risco. Veja agora as iniciativas do Instituto Federal de Brasília para incentivar jovens cientistas. A instituição possui 21 mil alunos, 56% deles são meninas. Nós conversamos com a pró-reitora Giovana Tedesco. A pró-reitora de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Brasília planeja e acompanha todas as atividades e políticas de pesquisa e pós-graduação integradas ao ensino e à extensão do Instituto. Giovana Tedesco possui uma visão otimista sobre o protagonismo das mulheres na carreira científica. Tenho muito orgulho de dizer que me formei numa universidade pública. Então, a minha graduação foi na área de arquitetura e urbanismo e logo depois eu comecei a trabalhar com transporte. E eu tive vontade de fazer o mestrado para me capacitar, ter mais conhecimentos na área de transporte e logo depois no mestrado eu entrei no doutorado. Então, a minha trajetória foi toda na universidade pública, em áreas um pouquinho diferentes, e acabei enveredando para as engenharias. Ao longo da minha trajetória na universidade, eu tive muitas colegas, mulheres, estudando transporte, planejamento de transporte, economia e todas as áreas em transportes. E acho que o crescimento nos últimos anos foi muito grande. Bom, atualmente eu ocupo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação no Instituto Federal de Brasília, sou também reitora substituta. Hoje o Instituto Federal de Brasília tem uma reitora mulher. Somos 2 pró-reitoras mulheres também e outras diretoras que nos acompanham. Então, a participação feminina na gestão da professora Luciana cresceu bastante. E é uma preocupação que a gente tem de estimular as meninas participando na ciência. Nossos editais, eles são abertos a todas as áreas de conhecimento e a gente tem tentado estimular a participação das meninas, seja propondo projetos, seja participando de projetos orientados por professores e professoras, em rodas de conversa, em grupos de pesquisa. E isso tem ajudado bastante a ampliar a participação feminina nos projetos. Hoje a gente sabe que a mulher ela pode estar onde ela quer estar. E no Instituto Federal de Brasília a gente faz questão de proporcionar às mulheres um ambiente em que elas possam desenvolver a pesquisa. Aqui a gente está num ambiente que a gente chama de Laboratório de Pesquisa Aplicada e Prática Profissional, que até pouco tempo atrás, pelo maquinário, muita gente entenderia que é mais voltado para a formação dos meninos, né, que vão virar profissionais. Mas aqui no Instituto Federal de Brasília, as meninas também participam dos grupos de pesquisa dos projetos. Talvez, algum tempo atrás, a gente pudesse dizer que havia menos espaço para as meninas, mas aos poucos elas foram conquistando esse espaço. Todos os nossos editais são abertos
a toda a comunidade, então qualquer estudante pode concorrer em situação de igualdade e são classificados pela qualidade do projeto. E a gente precisa dizer que as meninas, sim, submetem propostas junto com os seus orientadores, orientadoras também, e têm conseguido mais espaço. Eu acho que durante muito tempo foi difícil, as mulheres precisaram batalhar muito, mostrar muito a sua capacidade, mas hoje a gente já tem um espaço bastante dividido entre meninos e meninas dentro do Instituto Federal. A gente precisa sempre lutar contra o machismo. A gente precisa mostrar que as mulheres podem, assim como os homens também, desenvolver a pesquisa. E dentro do Instituto, a gente tem essa preocupação de que todos tenham a mesma oportunidade. A gente, inclusive, tem alguns projetos cujo objetivo é fomentar, ampliar a participação das meninas. É uma maneira da gente conseguir criar um espaço favorável para que elas se sintam mais à vontade para participar dos grupos. Mas eu considero que a interação é essencial. A gente pode ter políticas, pode ter projetos voltados para meninas, mas eu acho que a integração, o conhecimento de ambos são importantes para que a gente possa ter uma qualidade maior no conjunto do projeto. Eu acho que é importante que a gente possa servir como exemplo para essas meninas que são mais jovens, que possam ter a gente como um espelho, que olhem para uma reitora e digam, poxa, eu posso chegar lá. Olhem para uma professora, para uma pesquisadora e pensem, eu também posso chegar lá, eu tenho vontade de pesquisar, eu quero crescer, eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Enfim, eu acho que a primeira questão é que a gente possa ser um exemplo para que essas meninas mais jovens possam se espelhar. Os institutos federais, eles oferecem cursos do ensino médio, graduação e pós-graduação. Então a gente recebe meninas que hoje estão com 14 anos, 15 anos e estudantes de qualquer idade. Quando elas ingressam na nossa instituição, mesmo no ensino médio, elas têm a oportunidade de iniciar na ciência, com programas de iniciação científica e inovação tecnológica, que são os programas PIBIC e PIBIT. É um programa nacional e que dentro do Instituto Federal a gente faz questão de fomentar, então a gente amplia oferecendo mais bolsas, mais oportunidades para que essas meninas possam se iniciar no mundo da ciência. É um programa que tem tido muitos frutos na nossa instituição e muitas vezes elas entram no ensino médio, começam a pesquisar algum assunto, depois elas vão para a graduação e continuam pesquisando sobre aquele assunto e às vezes é o tema que ela vai querer desenvolver mais para frente na pós-graduação. Então esses programas de iniciação científica são muito importantes na nossa instituição como forma de colocar o pezinho dentro da pesquisa, iniciar a pesquisa. E a participação das meninas tem sido muito grande. O Instituto Federal de Brasília conta com 10 unidades no Distrito Federal, espalhados em 10 regiões administrativas diferentes. Cada unidade nossa, cada campus, tem muitos cursos em eixos tecnológicos diversos também. Então hoje a gente tem cursos na área agrária, alimentos, gastronomia, hotelaria, gestão, informática, sistemas, química, física, mecânica. Então as áreas são muito variadas e eu posso te dizer com segurança que em todos os nossos cursos a participação feminina é muito presente e elas fazem questão de desenvolver pesquisa em todos os nossos cursos. Acompanhe no próximo bloco o projeto Portas Abertas da Universidade de Brasília, os dilemas e conflitos das estudantes, professoras e técnicas em educação para conciliar maternidade e carreira científica, e uma entrevista com a decana de Pesquisa e Inovação da UNB, professora Maria Emília Walter. Nós voltamos já. Se você olhar para o corpo de docentes que a gente tem, e você for fazer um levantamento da faixa econômica de onde esses docentes vieram, é um tipo muito característico. É uma classe média alta, em geral, né, branca. Então tem toda essa história do país se refletindo no corpo docente da universidade.
saiba mais sobre o projeto Portas Abertas, nós acompanhamos a visita de estudantes da Rede Pública de Ensino do DF à Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Na mochila, as meninas carregam lápis e cadernos, mas na mente elas trazem sonho e determinação. Jovens que, mesmo com pouca idade, sonham em fazer a diferença na vida das mulheres na sociedade, usando para isso o conhecimento. Com certeza acho que o conhecimento acadêmico muda vidas, muda mulheres e empodera essas mulheres. Muda a visão do mundo, né, da mulher em relação ao que ela quer para a vida dela, ao qual caminho ela quer seguir, aos sonhos dela, e isso abre portas. O conhecimento transforma, então ele vai transformar nós mulheres na sociedade, ele vai dar voz pra gente ter poder. Incentivo para as adolescentes não vai faltar, se depender da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. No projeto Portas Abertas, estudantes do ensino médio da rede pública conhecem de perto a UNB, visitam o laboratório de análise clínica do curso de farmácia para observar micro-organismos em placas de fungos e bactérias que provocam, entre outras doenças, as chamadas infecções sexualmente transmissíveis. A coloração lilás da lâmina permite que os micro-organismos possam ser vistos em detalhes no microscópio. Uma docente do curso, um farmacêutico e pesquisadoras de mestrado e doutorado recepcionam estudantes que ouvem atentamente as explicações. Tudo isso para incentivar o surgimento de jovens cientistas. A gente realmente abre as portas, a atividade chama FS, Faculdade de Saúde de Portas Abertas. Então, as portas de todos os laboratórios do curso de farmácia, eles abrem para receber esses alunos aqui. Esse é um laboratório de análises clínicas e o título cientista mirim é porque nós tentamos introduzir nesses meninos esse espírito cientista mesmo, principalmente nas meninas que têm mais dificuldade de inserção, a gente observa. A gente tem várias outras atividades, como o Quintal da Saúde, que é nessa área aberta, que tem contato com as plantas medicinais, produção de suco, primeiros socorros, laboratório de odontologia, que demonstra próteses bucais, dentre vários outros. Então é trazer um pouco do que a gente faz aqui para a comunidade. Ele é um evento vinculado principalmente ao colegiado de extensão. Aqui na FS nós somos 5 cursos, que é a farmácia, nutrição, odontologia, saúde coletiva e enfermagem. E o FS de Portas Abertas ele acontece durante a semana universitária, oportunizando que alunos da rede pública do Distrito Federal venham até a universidade, venham até a Faculdade de Ciências da Saúde para poder conhecer um pouco mais sobre o que são os cursos, que realidade é essa dentro da universidade. A jovem que visita a instituição hoje pode ser a acadêmica que recepciona as visitantes de amanhã. Participei quando eu fui aluna do ensino médio, estudei no Colégio Setor Oeste, lá na Asa Sul. Atualmente eu sou aluna da enfermagem, então assim, para mim me incentivou muito a fazer parte desse time, né, desse grande time que é a UNB e que é a Ciências da Saúde dentro da UNB. Essa aproximação é importante especialmente depois do tempo de isolamento social da pandemia. Com a pandemia, os alunos sentiam que a universidade ficou cada vez mais distante da realidade deles. E a nossa expectativa é que ações como essa do FS de Portas Abertas possa aproximar novamente os alunos dessa realidade de ingressar na universidade pública. Quando as portas da universidade se abrem para meninas da rede pública de educação, elas ganham protagonismo, já que padecem mais com a exclusão no meio científico. A gente vê que a inserção da menina, que sai da fase de menina para se tornar mulher, ir para uma faculdade, e daí desenvolver uma pesquisa, a gente tem que galgar caminhos muito mais árduos, né, muito mais difícil do que quando eu comparo em relação aos meninos. As jovens de agora são as cientistas do futuro.
já participei de vários programas, eu já participei aqui na UNB do Meninas na Ciência, que foi uma experiência maravilhosa e abriu muito os meus olhos para as oportunidades que eu tenho. Então esse é o meu sonho, que eu possa trabalhar, que eu possa mudar o mundo com a ciência e que eu possa ser reconhecida por isso e incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo. Eu acredito que esse conhecimento, esse buscar, esse ver de perto, né, a ciência, as inovações, né, é incrível, né? E eu quero sim seguir isso. Estar aqui na Faculdade de Ciências da Saúde mostra isso. Aqui na UNB eu estou vendo várias áreas que estão abrindo a minha cabeça para outro mundo, sabe? É uma experiência muito, muito, muito legal. Acompanhe agora. A falta de creche é apenas um dos problemas que docentes, estudantes e técnicas em educação enfrentam no dia a dia da universidade para conciliar maternidade e carreira científica. Professoras, estudantes e técnicas em educação enfrentam inúmeros desafios e conflitos em relação à maternidade e à produção científica na universidade. Maria do Socorro é técnica em educação na UNB. Segundo ela, a ausência de creche é uma das principais dificuldades. As técnicas docentes ou estudantes aqui na universidade, eles não têm creche para trazer seus filhos. Nós precisamos que a universidade tenha creche próxima, ou na universidade, ou próxima à universidade, que a gente possa trazer os nossos filhos e trabalhar tranquilamente, escolas próximas à universidade, a saúde, né, que os nossos postos de saúde, que o hospital universitário possa atender os nossos filhos quando eles estiverem aqui próximo de nós e até nós mesmos, técnicas e estudantes e docentes que, quando tivermos algum mal-estar, possamos ser atendidos pelo hospital da universidade. E nós temos grandes dificuldades nesse atendimento. A diminuição da carga horária para que a gente possa trabalhar e estudar, então que a gente possa ter acesso a cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que forma cidadãos que tenha cotas específicas para as mulheres trabalhadoras, para os servidores da universidade, não só as mulheres, mas também as mulheres técnicas da universidade, que têm acesso a uma cota. Esta professora da Faculdade de Ciências da Saúde explica que a maternidade tem implicações diretas na carreira docente e na produção intelectual. A gente não tem realmente estabelecido que o fato dessa mulher estar produzindo gente, cuidando da vida, seja considerada também como um trabalho e que isso vai impactar na produção intelectual dela, no número de submissão de projetos, no número de submissão de artigos, na possibilidade de engajamento em projetos de pesquisa. Então, isso afeta a nossa progressão. Inevitavelmente, isso vai afetar a nossa produção intelectual, porque, assim, enquanto docentes e pesquisadoras, a gente faz um trabalho eminentemente intelectual. Quando a gente tem crianças ao nosso redor, o número de interrupção é muito mais frequente. Uma mãe intelectual que está lendo ou está tentando escrever, ela é interrompida porque a criança precisa comer, a criança quer brincar, ela precisa de colo, ela quer afeto. É óbvio que isso vai ter um impacto muito intenso, então, no número de artigos que a gente vai produzir, no quanto de projetos a gente vai desenhar. Para refletir sobre esses conflitos, docentes, técnicas e estudantes se reuniram na Faculdade de Ciências da Saúde da UNB para falar de temas como o padecimento psíquico e emocional das mulheres. As pesquisas já estão notificando, as mulheres mães são as que mais adoecem de burnout. O que é o burnout? É uma exaustão física e mental por conta de uma carga repetida de trabalho. Você está o tempo inteiro cuidando de alguém e ainda conjugando as suas agendas profissionais, não tem espaço para o autocuidado, né? Não tem espaço para essas mulheres descansarem. E disso a gente tem visto um adoecimento mental exponencial, assim, crescente. Somente no ano passado, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico possibilitou a inclusão da licença maternidade na plataforma Lattes. O dado é importante porque afeta diretamente o trabalho das agências de fomento para concessão de bolsas para pesquisadoras da pós-graduação. É o caso de Tamara, doutoranda em Ciências Sociais.
Ela está grávida de 8 meses e defende mais informação e maior prazo para as bolsas de pesquisa. A gente tem até uma norma que foi recentemente aprovada no Conselho Superior, mas ela é muito incipiente no que a universidade pode fazer pelas gestantes e pelas mães. Então, tanto o apoio, por exemplo, no começo da gestação, que é um período que a gente fica enjoada, fica mal, que é um período que pode ter aulas ou não, então deveria já haver uma flexibilização dentro desse contexto, quanto para esse final, assim, então, ter essa certeza de que vai ter a licença, como é que ocorre essa licença, né? Deixar esse processo mais claro, porque é muito incerto, né? A gente já lida com um monte de incerteza naturalmente por conta da gestação, e essa incerteza institucional aumenta muito essa ansiedade do final e para o começo da vida do bebê. As mulheres representam quase a metade do total de pesquisadores nos países da América Latina e do Caribe. Com isso, a região conquistou nos últimos 10 anos a paridade de gênero na ciência. No entanto, a porcentagem de mulheres investigadoras que trabalham em engenharia e tecnologia na região é muito mais baixa do que a dos homens. De acordo com dados da Unesco, as diferenças entre homens e mulheres começam cedo. É 2 vezes mais provável que os meninos escolham carreiras como engenharia do que as meninas. O Por Elas recebe agora a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. Maria Emília Walter vai falar sobre o papel da mulher na ciência e as iniciativas da UNB para o protagonismo feminino nas áreas de pesquisa e inovação. Maria Emília Walter possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade de Brasília e doutorado em ciência da computação pela Universidade Estadual de Campinas. É decana de Pesquisa e Inovação da UNB desde 2016, quando o decanato foi criado com o objetivo de fomentar a pesquisa básica, aplicada e de inovação, incluindo graduação, extensão e pós-graduação. Decana, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Ela. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e esse convite é para um programa que tem uma ação muito importante, né, que é a questão das mulheres. Obrigada. A senhora é decana, né, numa universidade que esperou décadas para ter a sua primeira reitora, um cargo que é majoritariamente dominado pelos homens. Então, como a senhora avalia a desigualdade de gênero na ciência que resulta em situações como essa, que traz aí uma pouca presença, uma invisibilidade das mulheres nos cargos de chefia na estrutura das universidades públicas? É muito interessante quando você está nesse mundo acadêmico, ver realmente o quanto ele é masculino, entre, né, mesmo com grandes pesquisadoras, mesmo com grandes cientistas, com grandes docentes, os cargos de gestão majoritariamente são exercidos pelos homens. Mesmo nas gestões, eu não estou falando só de gestões acadêmicas, estou falando também da gestão da própria pesquisa em si. Então, a gente, claro, vê um avanço nos últimos anos, não é? Principalmente dependendo da área. Tem áreas que têm a presença de mais mulheres, mas na minha área, por exemplo, que é de ciências exatas e tecnologia, nós realmente somos minoria. Então, temos faculdades na universidade, né, institutos, onde tivemos a presença em alguns, nenhuma mulher na direção dessas faculdades, que é o cargo máximo de gestão dentro das faculdades e institutos, e outros que foram muito poucas mulheres. Então, o mundo acadêmico, e você olha, é interessante, quando você olha para o número de orientadoras de iniciação científica, por exemplo, tem um leve predomínio feminino nas orientações de iniciação científica. Mas à medida que você vai avançando como pesquisadora, por exemplo, eu estou me referindo
a pesquisador que a gente chama de PQ, do CNPq, à medida que você vai avançando nesses graus, o número de mulheres vai acentuadamente declinando. Então, a gente entra como PQ2 e aí depois passa para PQ1 e tem os graus. Então, você começa no D, C, B e A. Quando você olha para o número de pesquisadoras 1A, por exemplo, na Universidade de Brasília, são muito poucas. Então, você vê que realmente a vida cotidiana das mulheres influencia no fato delas irem mais adiante na carreira acadêmica, tanto na parte administrativa quanto na parte da própria pesquisa em si. E isso é em todas as áreas. Sim, eu ia perguntar a questão das bolsas, porque os dados indicam que as mulheres também estão em desvantagem no recebimento de bolsas de pesquisa. E questões como maternidade, a sobrecarga de trabalho, a dupla jornada, afetam para que ela possa se dedicar de forma exclusiva à pesquisa. Como que isso pode ser mudado, né? Como mudar essa situação? Isso a gente tem feito desde que a professora Márcia assumiu na primeira gestão, ela está na segunda gestão, foi reeleita, a gente tem feito ações nesse sentido. Uma primeira ação que a gente fez foi chamar mais mulheres para os cargos de gestão, da alta gestão da universidade. Então, quando a professora Márcia assumiu, ela fez assim, até justamente nesse sentido, de promover mais as mulheres com maior em cargos de gestão mais elevados na universidade. A maioria são 8 decanatos. Naquele momento foram 6 mulheres ocupando os decanatos. Depois, com o tempo, por diversas questões, isso foi mudando, mas hoje ainda nós somos maioria, né, como decanas. Então, e algumas ações que nós temos feito é chamar mais mulheres para os cargos de gestão. Mas é muito interessante, porque apesar dos convites, você vê que elas têm muito mais dificuldade de assumir. E quando você chama, não, professor, eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui, mas acontece que eu tenho ou filhos pequenos, ou pais que precisam, ou familiares que precisam de cuidado, e você não vê essa resposta em grande parte dos convites feitos aos colegas homens. E isso são ações, tem diversas ações em diversas unidades acadêmicas para atrair as meninas para as áreas científicas. E é interessante também notar que o que a gente está tentando fazer nessa parte acadêmica disponibilizar melhores condições para que elas venham, né, a atuar nos nossos projetos de pesquisa. Então, a professora Márcia me deu a incumbência de criar uma política mesmo junto com várias outras unidades, várias outras colegas, enfim, mas nos incumbiu de criar essa política de apoio às professoras, às pesquisadoras, às técnicas que atuam na área acadêmica e também às estudantes. Então, de ações, né, e a gente está neste processo de criar essas ações internas de apoio à atuação feminina na academia. E a senhora tem dedicado toda a sua vida a lecionar, sempre na área de exatas. Quais são as ações, ou o que os decanatos podem fazer e a reitoria para que haja uma maior identificação das jovens cientistas com esse campo de conhecimento que é ainda mais problemático em termos de igualdade de gênero? Sim, essa área de ciências exatas e tecnologia, de fato, e no mundo inteiro, tem tido uma crônica falta de meninas. Não estou falando, aqui eu estou falando de meninas, porque é nosso tema, mas também vamos estender um pouco para a diversidade, né? Então, é um estereótipo muito forte, né? Você tem essa questão desde pequena que as meninas são criadas pelas próprias famílias para achar que matemática, química e essas áreas mais de raciocínio formal, elas não são para meninas. Então, o que nós temos feito, em particular, no Departamento de Ciência da Computação, vou falar um pouco lá, porque é onde eu atuo, né? Atuei minha vida toda. A gente tem um projeto das meninas na computação, que funciona para o ensino médio e para o ensino médio público,
onde a gente faz aulas de robótica, aulas de programação, e a gente envolve as meninas em projetos de aplicações muito interessantes, por exemplo, para pessoas com deficiência, né? Então, teve um ano, são temas diferentes escolhidos pelas próprias meninas nas escolas, junto com docentes que atuam junto com a gente nas escolas, e teve um ano que elas escolheram fazer aplicações específicas para pessoas com deficiência. Então, foi muito interessante. Tenho muito orgulho de dizer que nós temos feito sempre para a escola pública, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos várias meninas que participaram dos nossos projetos e hoje ou são nossas alunas ou alunas de cursos da universidade. Fizemos essa atuação em regiões carentes aqui do Distrito Federal em torno, e temos muito, além do Brasil, além dessa questão feminina, a gente tem uma questão econômica muito forte. Então, ter pertencido, né, ter feito parte do nosso projeto, deu a elas essa segurança de achar que a UNB também era para elas. Então, assim, são depoimentos emocionantes para nós, né? É uma sensação de que, poxa, você muda. E toda vez que uma criança, né, independente de ser menino ou menina, entra na universidade, ela muda a realidade dela. Então, essas meninas terem entrado, terem tido esse senso de pertencimento e capacitação de entrar na universidade é muito gratificante para nós. Parabéns pela iniciativa e eu quero conhecer também as outras iniciativas em relação à igualdade de gênero na UNB, mas esse é assunto para um próximo bloco. Não saia daí que nós voltamos já. Por Elas está de volta com a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, Maria Emília Walter. Decana, a UNB tem inúmeras iniciativas, eu imagino, com relação à questão da igualdade de gênero na ciência. Quais são as principais? A senhora pode elencar? Olha, eu não gostaria de elencar principais aqui, porque na verdade, nós fizemos um evento ano passado e tivemos a participação de cerca de 20 projetos. Então, são 20 projetos de diferentes unidades acadêmicas. Então, o que eu vou citar é que tem projetos nas áreas de ciências humanas e artes, na área de vida e ciências biológicas e na área de exatas e tecnologia. E nós estamos fazendo um levantamento de todas essas iniciativas, né, para ter uma ideia mais clara de quem está atuando aonde. Tradicionalmente, esses temas têm sido vinculados mais às áreas de ciências humanas e artes de uma maneira geral, até por conta de toda a área, né, essas questões sociais e, enfim, toda essa questão histórica, que tem envolvendo a inclusão das mulheres no mundo profissional, mas eu acho que assim, todos os projetos são igualmente importantes porque eles abordam diferentes temas e problemas que afetam essa questão, né, da falta da representação feminina no mundo profissional de uma maneira geral. E nesse papel, a iniciação científica, esses projetos são fundamentais. Nós temos, e aí eu já citei anteriormente, mas a gente, as nossas docentes pesquisadoras, elas são um pouquinho mais do que 50% dos orientadores de iniciação científica, o que é uma questão importante também, porque a iniciação científica é a base da caminhada que a gente faz em direção à carreira acadêmica, de pesquisa e de desenvolvimento, de produção de conhecimento de uma maneira geral. Então, orientar a iniciação científica e as meninas participarem da iniciação científica também é algo muito relevante. Então, você vê nos projetos e assim o entusiasmo das meninas participando e vendo essas diferentes possibilidades, né? Não é só, também queria citar, não só a iniciação científica, mas outras iniciativas que tem a universidade, por exemplo, empreendedorismo. Nós fizemos um recente levantamento
e descobrimos, nós temos muitas empresas juniores, por exemplo, né, que são empresas lideradas pelos estudantes, têm o apoio de professores só numa orientação geral, mas eles conduzem todo o processo com formação dada pela universidade, mas eles conduzem todo o processo. E nós tivemos uma surpresa muito grande, porque mais de 50% das empresas juniores da universidade, incluindo a área de exatas, é gerido pelas estudantes mulheres. Então, isso foi uma grata satisfação também para nós de ver, né, que isso é um avanço também, né, porque são lideranças que estão surgindo no ambiente acadêmico que muito possivelmente vão se rebater na vida profissional. E a universidade, ela tem algum programa específico com relação à maternidade para acolher as meninas, né, que engravidem para que não abandonem a carreira acadêmica? Olha, essas ações estão mais vinculadas ao Decanato de Assuntos Comunitários, então a professora Márcia, né, fez um esforço muito grande para a questão das creches. Acho que essa é a questão aí muito crucial, né? A maternidade é muito importante também, mas uma questão muito limitante para a continuação, seja do curso de graduação e para as próprias pesquisadoras, é a maternidade com bebês pequenos, né? E para as nossas técnicas também, porque a gente tem todo um staff de técnicas que estão ali atuando na universidade. Então, a criação desses mecanismos, e aí na pandemia da Covid, por exemplo, a gente foram feitos movimentos no Brasil todo, porque obviamente que os cuidados de casa e ter que se dividir entre as atividades, porque a universidade não parou em nenhum lugar, parou durante um momento, mas retomou, né? Então, e a sobrecarga com as nossas docentes foi muito maior do que dos nossos docentes homens, né? Então, a sobrecarga nesses 2 anos e meio de pandemia acarretou em muito problema de saúde mental, um excesso de tarefas, porque tinham que se dividir entre cuidados com filhos, cuidados de novo hoje nós temos uma população muito envelhecida, cuidados com pais ou familiares, idosos, etc., e efetivamente recaiu sobre as nossas pesquisadoras. Então, ao longo aí entre as universidades, a gente viu vários movimentos desses, né, com elas precisando de políticas mesmo, de manutenção e de extensão de prazos, né, com bolsas, por exemplo, que você citou. O que a gente está pensando nas políticas é isso, é compreender essa situação feminina e possibilitar que elas alcancem os graus, e a gente tem que fazer políticas afirmativas. Da mesma forma que a gente tem políticas afirmativas, né, para a questão racial, para a questão econômica, a gente precisa de políticas afirmativas para as mulheres e para a diversidade de uma maneira geral. Se você olhar para o corpo de docentes que a gente tem, e você for fazer um levantamento da faixa econômica de onde esses docentes vieram, você atua na universidade, sabe disso, é um tipo muito característico. É uma classe média alta, em geral, né, branca. Então tem todo vamos dizer, essa história do país se refletindo no corpo docente da universidade. Com os alunos, com as políticas afirmativas que foram feitas, isso se diluiu um pouco. Aliás, se diluiu um pouco não, se diluiu bastante entre os estudantes. Mas, se você olhar para o corpo de professores, a diversidade não está lá. E isso inclui mulheres, inclui, né, as questões de opções sexuais e todas essas outras, indígenas, por exemplo, né? Então, a universidade tem algumas políticas afirmativas e o que a gente quer é fazer essa política afirmativa para mulheres. Diante desse quadro, então, vamos falar com as meninas que sonham em ser cientistas. Qual é a perspectiva de futuro que ela tem? Olha, as meninas cientistas, eu vou citar um exemplo primeiro, que é a minha área de computação. E vou citar uma área que é muito popular hoje entre os jovens, que é a área de games. Então, a indústria de games, que está fazendo uma maciça coleta de pessoas para trabalhar nessa indústria, e TI de uma maneira geral, eles estão fazendo políticas muito fortes para as meninas. Por quê?
Não é porque é politicamente correto, é porque na hora de fazer os games, a maioria dos games é de guerra, de atirar, de matar, né? São jogos masculinos. Porque a maioria das pessoas que estão envolvidas em elaborar os jogos são homens. As meninas gostam mais de jogos de inteligência, de estratégia, etc. Então, tem muitas áreas da vida, né, como essa de games, por exemplo, que o olhar feminino, ele é importante, ele constrói, não é excluir, mas é compor. Então, os olhares da diversidade, e isso as empresas internacionais já têm muito claro isso, e a academia já tem muito claro isso também. Quanto mais diverso, quanto mais espalhado entre diferentes representações, mais rico e mais produtivo é o ambiente, mais acolhedor, mais fraterno. Então, nesse sentido é que eu acho que assim, a academia ela é divertida, né? Então você está ali descobrindo coisas novas e não faz a mesma coisa todo dia. É um mundo de possibilidades e de vivências, né, do diferente, que eu acho que é a grande atração da academia, né? Então você tem essa possibilidade e essa riqueza de ouvir opiniões divergentes, opiniões diferentes. A gente está eternamente em debate, isso é uma coisa que a gente tem muito na universidade, né? Diferenças. Então, eu acho que essa é a riqueza, eu acho, do mundo acadêmico. Então, a gente, como docente, precisa de diversidade, precisa das mulheres, eu acho que é isso. Decana, muito obrigada pela entrevista. A gente percebe o seu olhar apaixonado, seus olhos brilham. Muito obrigada e espero ter até uma próxima oportunidade para conversarmos mais ainda. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom. Eu adoro a universidade, né? O tema das mulheres, para mim, é algo que desde criança, eu venho de uma família de mulheres fortes, que sempre tiveram esse olhar, né? Tias muito diferentes, a minha mãe sempre incentivou muito, meu pai, que a gente tivesse essa vida diferente. Então, eu tive oportunidades que eu acho que eu tenho muito prazer de tentar ampliar de uma maneira mais geral e de forma mais institucional, obviamente, mas é isso. Que sirva de inspiração para todas vocês. Fazer ciência, a carreira acadêmica é belíssima e os olhos brilhantes da decana nos mostram isso. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital.